Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de João 16 reúne ensinamentos de Jesus sobre a obra do Espírito Santo, as dificuldades que os discípulos enfrentariam e a promessa de alegria após a tristeza. O capítulo destaca que, mesmo diante da perseguição e da dor, a presença do Consolador traria direção, convicção e esperança, reafirmando a vitória final de Cristo. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de João 16 do livro de João da Bíblia. Últimas instruções aos discípulos. 1. Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. 2. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. 3. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. 4. Estou dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? 6. Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei. 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 9. Do pecado, porque os homens não creem em mim. 10. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. 12. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. 13. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. 15. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. 16. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo João 16 continua o ensinamento que Jesus estava dando aos discípulos na noite antes de sua crucificação. Ele os prepara para 3 coisas importantes. 1. Perseguições que virão. 2. A vinda do Espírito Santo. 3. A tristeza da morte de Jesus que se transformará em alegria. Vou explicar o capítulo de forma didática, dividido em partes, sempre citando os versículos correspondentes. Primeira parte. Jesus avisa que os discípulos sofrerão perseguição, versículos 1-4. Jesus começa avisando os discípulos sobre as dificuldades que virão. Versículo 1. Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Ou seja, Jesus está preparando os discípulos espiritualmente. Ele explica que a perseguição será intensa. Versículo 2. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Significado: algumas pessoas. 1. Perseguirão os seguidores de Jesus. 2. Acreditarão que estão fazendo algo certo para Deus. Isso aconteceu na história da Igreja, quando cristãos foram perseguidos. Versículo 3. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Ou seja, quem realmente conhece Deus não persegue os servos de Cristo. Segunda parte. A ida de Jesus é necessária para a vinda do Espírito Santo, versículos 5-7. Jesus explica que vai voltar para o Pai. Os discípulos ficam tristes,
porque pensam que ficarão sozinhos. Versículo 6. O coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas Jesus explica algo surpreendente. Versículo 7. É para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá. Significado: Jesus está falando do Espírito Santo. A ida de Jesus permitiria que o Espírito Santo viesse para 1. Habitar nos discípulos. 2. Guiá-los. 3. Fortalecê-los. Ou seja, Deus não deixaria os discípulos sozinhos. Terceira parte. A obra do Espírito Santo no mundo, versículos 8-11. Jesus explica o que o Espírito Santo fará. Versículo 8. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro, convencer do pecado. Versículo 9. Do pecado, porque os homens não creem em mim. O maior pecado é rejeitar Cristo. Segundo, convencer da justiça. Versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai. Isso mostra que 1. Jesus é justo. 2. Deus aprovou sua obra. Terceiro, convencer do juízo. Versículo 11. Porque o príncipe deste mundo já está condenado. O príncipe deste mundo é Satanás. Jesus ensina que o poder do mal já foi derrotado por Deus. Quarta parte. O Espírito Santo guiará os discípulos na verdade. Versículos 12-16. Jesus diz que ainda havia muitas coisas para ensinar, mas os discípulos ainda não estavam preparados. Versículo 13. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Significado: o Espírito Santo. 1. Ensina a verdade. 2. Revela a vontade de Deus. 3. Ajuda a entender os ensinamentos de Cristo. Versículo 14. Ele me glorificará. Ou seja, o Espírito Santo sempre aponta para Jesus. Versículo 16. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Isso se refere a 2 acontecimentos. 1. A morte de Jesus, eles não o viriam. 2. A ressurreição, eles o viriam novamente. Jesus explica que eles ficarão tristes. Voltamos a ler. A tristeza dará lugar à alegria. 17. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo, e porque vou para o Pai? 18. E perguntavam: que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. 19. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei: mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? 20. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas, quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. 22. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. 23. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. 25. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. 26. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. 27. Pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. 28. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. 29. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. 30. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. 31. Respondeu Jesus: agora vocês creem. 32. Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho.
Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. 33 Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Quinta parte. A morte de Jesus trará tristeza, mas depois alegria. Versículos 17 e 22. Jesus diz algo que os discípulos não entendem. Versículo 20. Vocês chorarão e se lamentarão, mas depois virá a alegria. Para explicar isso, Jesus usa um exemplo. Versículo 21. A mulher que está dando à luz sente dores, mas depois se alegra. Significado. Assim como o parto traz dor antes da alegria. 1. A morte de Jesus traria tristeza. 2. A ressurreição traria alegria. Versículo 22. Ninguém tirará essa alegria de vocês. Essa alegria vem da vitória de Cristo sobre a morte. Sexta parte. Os discípulos poderão orar diretamente ao Pai. Versículos 23 e 27. Jesus ensina sobre oração. Versículo 23. Meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Isso significa orar. 1. Confiando em Jesus. 2. De acordo com sua vontade. Versículo 24. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A oração aproxima o discípulo de Deus. Sétima parte. Jesus veio de Deus e voltará para Deus. Versículos 28 e 30. Jesus resume sua missão. Versículo 28. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Isso fala de 1. Encarnação. Jesus veio ao mundo. 2. Missão, salvação. 3. Retorno ao Pai. Os discípulos então dizem que acreditam nele. Versículo 30. Cremos que vieste de Deus. Oitava parte. Os discípulos falharão, mas Jesus não estará sozinho. Versículos 31 e 32. Jesus revela algo difícil. Os discípulos irão fugir quando ele for preso. Versículo 32. Vocês me deixarão sozinho. Mas Jesus diz, eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Mesmo abandonado pelos homens, Deus estaria com ele. Nona parte. A grande promessa de Jesus, versículo 33. Este é um dos versículos mais conhecidos do capítulo. Versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Significado. Jesus não promete uma vida sem dificuldades. Ele diz claramente: 1. Haverá problemas. 2. Haverá sofrimento. 3. Haverá oposição. Mas também promete: ele venceu o mundo. Isso significa vitória sobre 1. O pecado. 2. O mal. 3. A morte. Mensagem principal de João 16. O capítulo ensina 5 verdades importantes. Primeira, os discípulos enfrentariam perseguição, versículos 1-4. Segunda, o Espírito Santo viria para ajudar e ensinar, versículos 5-15. Terceira, a tristeza da morte de Jesus se tornaria alegria na ressurreição, versículos 16-22. Quarta, os discípulos poderiam orar ao Pai em nome de Jesus, versículos 23-27. Quinta, mesmo com dificuldades, Jesus venceu o mundo, versículo 33. Resumo simples. Jesus prepara os discípulos para o futuro. 1. Haverá perseguição. 2. Ele irá para o Pai. 3. O Espírito Santo virá ajudá-los. 4. A tristeza se tornará alegria. 5. E, mesmo com aflições, a vitória final já pertence a Cristo. A seguir está uma explicação didática, organizada por blocos, do Evangelho de João capítulo 16. Continua o discurso de despedida de Jesus aos discípulos na última noite antes de sua crucificação, com as ligações ao Antigo Testamento quando pertinentes. Nesse capítulo, Jesus explica principalmente 4 coisas. 1. As perseguições que os discípulos enfrentariam. 2. A vinda e a missão do Espírito Santo. 3. A tristeza momentânea pela morte de Jesus. 4. A vitória final de Cristo.
Vou explicar parte por parte, citando os versículos e mostrando ligações com o Antigo Testamento quando existem. Primeiro, Jesus avisa sobre perseguições, versículos 1-4. Jesus começa dizendo: Tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Versículo 1. Aqui ele está preparando os discípulos para dificuldades. Ele avisa duas coisas importantes. Expulsão das sinagogas. Vocês serão expulsos das sinagogas. Versículo 2. A sinagoga era o centro da vida religiosa judaica. Ser expulso significava 1. Rejeição social. 2. Exclusão religiosa. 3. Perda de status na comunidade. Isso aconteceu com muitos cristãos depois da ressurreição de Jesus. Perseguição religiosa. Jesus diz algo forte: quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Versículo 2. Ou seja, algumas pessoas perseguiriam os seguidores de Jesus pensando que estavam defendendo a religião. Um exemplo disso aparece depois em Atos dos Apóstolos, quando perseguições começam contra os cristãos. Segundo, o motivo da perseguição, versículo 3. Jesus explica: farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Versículo 3. Ou seja, 1. A perseguição nasce da ignorância espiritual. 2. Pessoas podem ser religiosas, mas não conhecer verdadeiramente Deus. Terceiro, a promessa do Espírito Santo, versículos 5-7. Jesus diz que vai voltar para o Pai, referência à sua morte, ressurreição e ascensão. É para o bem de vocês que eu vou. Versículo 7. Por quê? Porque então viria o Conselheiro, ou seja, o Espírito Santo. Esse tema já tinha aparecido no capítulo anterior, João 14:16-17. Quarto, a obra do Espírito Santo, versículos 8-11. Jesus explica que o Espírito Santo teria 3 funções principais. Primeira, convencer do pecado, versículo 9. Do pecado, porque os homens não creem em mim. O Espírito mostra ao mundo que o maior pecado é rejeitar Cristo. Segunda, convencer da justiça, versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai. Isso significa que 1. Jesus é justo. 2. Deus confirma isso ao ressuscitá-lo e recebê-lo de volta. Terceira, convencer do juízo, versículo 11. Porque o príncipe deste mundo já está condenado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás. Jesus está dizendo que sua vitória sobre o mal já está determinada. Quinto, o Espírito guiará na verdade, versículos 12 e 15. Jesus diz: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Versículo 13. Isso significa que o Espírito Santo iria 1. Ensinar os discípulos. 2. Ajudá-los a entender os ensinamentos de Jesus. 3. Revelar o plano de Deus. Esse ensino é o fundamento da mensagem que aparece depois no Novo Testamento. Sexto, um pouco e não me verão, versículos 16-18. Jesus diz: mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Versículo 16. Isso se refere a 2 eventos. 1. A morte de Jesus, os discípulos não o viriam. 2. A ressurreição, eles o viriam novamente. Os discípulos não entenderam isso naquele momento. Sétimo, a tristeza se transformará em alegria, versículos 20 e 22. Jesus explica: vocês chorarão e se lamentarão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Versículo 20. Ele usa um exemplo: a dor de uma mulher dando à luz, versículo 21. A dor do parto. 1. É intensa. 2. Mas depois vem a alegria do nascimento. Da mesma forma, 1. A morte de Jesus traria tristeza. 2. Mas a ressurreição traria alegria permanente. Oitavo, a nova forma de oração, versículos 23-24. Jesus diz: meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Versículo 23. Pedir em nome de Jesus significa: 1. Orar baseado na autoridade de Cristo. 2. Orar de acordo com a vontade de Deus. Isso mostra um novo relacionamento com Deus. Nono,
a relação direta com o Pai, versículos 26 e 27. Jesus diz algo muito importante: o próprio Pai os ama. Versículo 27. Ou seja, um Deus não está distante. 2. Quem crê em Jesus tem acesso direto ao Pai. 10. Jesus resume sua missão, versículo 28. Jesus explica sua origem e missão. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Isso resume toda a história de Jesus. 1. Veio do Pai. 2. Entrou no mundo. 3. Cumpriu sua missão. 4. Voltou para o Pai. 11. A fraqueza dos discípulos. Versículos 31 e 32. Jesus diz algo que iria acontecer em breve. Vocês serão espalhados. Versículo 32. Isso se cumpriu quando Jesus foi preso. Os discípulos. 1. Ficaram com medo. 2. Fugiram. Mesmo assim, Jesus diz: Eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. 12. A grande promessa final, versículo 33. O capítulo termina com uma das frases mais importantes de Jesus: No mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aqui Jesus ensina 3 verdades. 1. A vida terá dificuldades. 2. Deus dá paz mesmo nas dificuldades. 3. Cristo já venceu o mal. Ligações com o Antigo Testamento. Algumas ideias desse capítulo já estavam no Antigo Testamento. Primeira, a promessa do Espírito de Deus, Joel 2:28. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Essa profecia se cumpre depois em Atos 2. Segunda, o sofrimento do justo. Muitos textos falam do justo sendo perseguido, como em Salmos 34:19. Muitas são as aflições do justo. Mensagem principal de João 16. Este capítulo ensina que: primeira, os seguidores de Jesus enfrentariam perseguições. Segunda, o Espírito Santo viria para ensinar e guiar. Terceira, a morte de Jesus traria tristeza momentânea. Quarta, a ressurreição traria alegria permanente. Quinta, mesmo em meio às dificuldades, Cristo já venceu o mundo. Resumo simples. Jesus prepara os discípulos para sua partida, promete o Espírito Santo para guiá-los e afirma que, apesar das dificuldades da vida, os que confiam nele podem ter paz, porque ele já venceu o mundo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!